Eu me recordo de um filme de 1989 chamado Sociedade dos Poetas Mortos. Foi nele que eu vi pela primeira vez um termo chamado Carpe Diem, ou Carpe Diem. Eu não sei se eu estou pronunciando corretamente aqui. Ele retrata uma filosofia de vida que significa viva o momento, ou viva o dia. Tem muitas traduções. Eu sei que ela é de origem latina. É uma filosofia muito interessante porque ela nos ensina que a gente tem que viver o hoje sem se preocupar com o futuro, sem se preocupar com os problemas futuros. Mas tem muitas pessoas que viveram e vivem essa filosofia de forma um pouco exagerada. Vivem o momento como se fosse o último dia de sua vida e esquecem todo o futuro. E se entregam aquele momento de forma intensa, de forma imprudente, sem se preocupar com nada, sem se preocupar com o futuro de um modo geral. Eu acredito que tudo tem que ter um bom senso, tudo tem que ter um limite, nem de mais, nem de menos. Mas eu gosto muito dessa filosofia. E eu citei ela aqui inicialmente porque ela é um contraponto, ela é uma contradição ao que a gente tem vivido hoje em dia. Todo mundo sabe que um dos maiores males do século que a gente está vivendo é a ansiedade. É algo que tem abalado, é algo que não escolhe cara, não escolhe raça, cor, religião. Tem alguns estudos que afirmam que essa síndrome do pensamento acelerado, ela vem sendo ampliada, ela vem sendo aumentada, principalmente com o excesso nas redes sociais. A maioria das pessoas que fazem uso excessivo das redes sociais, do celular inclusive, eles têm mais acentuado essa síndrome do pensamento acelerado. Falando agora da nossa realidade enquanto fotógrafos, a gente de vez em quando se depara com uma noiva ou outra que já passou por crise de ansiedade, passa por crise de ansiedade. Principalmente para esse momento em que a gente está vivendo com essa pandemia, que muitas noivas tiveram que adiar o casamento. Muitas noivas passaram por isso, inclusive eu. Eu quando tive que adiar o meu casamento, quando o Rony me falou que a gente ia adiar o casamento, eu tive uma pequena crise de ansiedade, né? Não foi lá uma crise daquelas muito não, grave, mas não, né, amor? sim, mas foi uma pequena crise de ansiedade, até porque eu já lia muito sobre o assunto, já estudava muito e me controlava essa síndrome do pensamento acelerado, você se preocupar demais com o futuro. E aí o que aconteceu? Se vocês já viram os nossos vídeos passados, já devem saber, mas aqui eu vou falar mais uma vez, né? Quando o Rony falou que íamos adiar o casamento, isso foi em fevereiro, pós-carnaval, e a quarentena só foi aderida em março. E quando ele me falou, de momento eu fiquei Transtornada. Eu fiquei tipo... Surgiram um turbilhão de pensamentos na minha cabeça e eu não consegui segurar o choro, né? Eu simplesmente falei pra ele que não era o momento de conversar, que deixasse eu me acalmar um pouco, eu ordenar todos os meus pensamentos e que depois a gente conversava. Então eu fui pro banheiro e me tranquei lá. Mas por que eu me tranquei lá? Pra tentar fazer com que passasse um pouco a minha crise de ansiedade, né? Porque começaram a surgir vários pensamentos do tipo, nossa, por que comigo? Logo agora que a gente estava organizando tudo certinho, não vai dar mais certo fazer do jeito que queríamos. Enfim, foram vários pensamentos. Negativos, viu? Negativos, muito negativos, que acionaram a minha ansiedade, né? Então eu parei, lavei o rosto, sentei, comecei a aceitar que era o cenário que estava por vir. Fiz alguns exercícios de respiração, como eu falei no início, eu já pesquisava muito a respeito da ansiedade. Desde a adolescência eu lia livros. E aí me acalmei mais, depois a gente sentou, conversou, pontuamos algumas coisas e aí eu entendi. E por que nós estamos falando isso, pessoal? Para falar para vocês, meninas, que nós sentimos a sua dor. A ansiedade é algo muito ruim e que não queremos que você passe por isso também. Eu tive uma curta crise de ansiedade porque eu já via pesquisando táticas, eu coloquei em prática algumas coisas que ao decorrer do tempo eu fui aprendendo. E gostaríamos muito de ajudar vocês para que vocês também não passem por isso. Ou que quando vocês tiverem numa crise de ansiedade, vocês possam melhorar a situação. Porque a verdade é o seguinte, eu acredito que não tem cura para ansiedade. Tem só como você controlar. A ansiedade é um estado psíquico, emocional, enfim. Ela é muito confundida com medo. Na realidade é um tipo de medo, mas não é aquele medo imediato. Fazendo aqui uma explicação rápida sobre o que é a ansiedade. É o medo do futuro, né? É um medo da incerteza, dos problemas
de algo que pode acontecer, de algo que você sonhou tanto, imaginou tanto, desejou tanto aquilo e de uma hora para outra aquilo pode não acontecer. Então aquele medo, imagine, vocês como noivos, vocês passaram, nossa, eu sei que teve muitas aí que se programaram já há bastante tempo. 1, 2, 3 Um anos. ano, 2 anos. Ou então aquelas que estavam programadas, alguns de vocês eu tenho certeza que estavam programadas para realizar o casamento agora no meio do ano, outros que estavam pensando em marcar a data do casamento e agora também estão com toda essa incerteza, não marcaram ainda. Enfim, como tem muitas dúvidas, muitas interrogações no ar, isso fez com que despertasse em muitas de vocês essa crise de ansiedade. E é justamente isso, é o medo de não acontecer exatamente como você planejou, como você quis. Isso é só um exemplo, né? Tem várias outras N situações de pode ocorrer uma ansiedade, né? Tem pessoas que têm crise de ansiedade porque planejam uma viagem, aí entre o tempo do planejamento até a data da execução, as pessoas ficam aquele tempo se remoendo por dentro, sofrendo por dentro, com aquela crise de ansiedade, esperando até o dia acontecer. Ficam imaginando como é que vai acontecer, como é que vai ocorrer. Conheço muitas pessoas assim. Então, como a Natália disse, pessoal, nós estamos aqui para tentar ajudar vocês. Nesse momento, para quem está passando por essa situação, por essas crises de ansiedade, com algumas técnicas que, como ela falou, ela já praticou, testou e funciona, ajuda muito. E aqui a gente vai compartilhar algumas dicas com vocês. Antes de tudo, você tem que aceitar as incertezas do futuro e sair do processo de negação, porque você ficar se opondo ao que estamos vivenciando, ao que pode vir, isso vai agravar ainda mais a sua ansiedade, podendo sim acarretar em uma crise maior. Então, o que eu aconselho, se você tem dificuldade de aceitar as coisas, você externe isso vai ajudar bastante. Inclusive, foi uma técnica que eu aprendi num livro de Paulo Vieira, Poder e Alta Performance. Você pode externar isso, anotar numa folha de papel e falando em voz alta. Não precisa ser tão alta não, mas só para você mesmo ouvir, para seu corpo ouvir. Eu aceito que meu casamento não tem como ser realizado agora. Eu aceito que isso não é culpa minha, nem culpa de ninguém, mas que foi algo que aconteceu. E eu aceito que eu não tenho controle do futuro, por isso eu vou me preocupar com o presente. E é exatamente isso que você tem que fazer. É se preocupar com o processo até o casamento. O casamento é o resultado final. É claro que você sonha com um dia fantástico, magnífico, mas o processo é que vai fazer desse dia tão especial. Sendo que é algo que passa muito rápido também, né? Eu falo isso porque eu já ouvi de muitas noivas que planejam um casamento, por mais que seja com 1 ano de antecedência, mas elas falam que passa assim, quando você já se viu, já está ali no altar. E é um processo tão gostoso, onde você vai organizar cada detalhe com tanto carinho, com tanto amor, e não deixa a preocupação se vai dar certo ou se não vai dar certo atrapalhar esse processo. É basicamente seguir a filosofia do Carpe Diem, né? Viva o hoje. Claro que você não vai esquecer todo o futuro, tudo que está para acontecer, mas coloque seu pensamento no momento presente. Depois desse primeiro passo, que é o passo da aceitação, só uma observação, veja que a gente está aqui falando para aquelas noivas que tiveram que adiar seu casamento ou terão que adiar seu casamento. Afinal, como a gente já disse, estamos ainda com muitas incertezas sobre quando vai ser permitido ainda a realização dos casamentos. Ninguém sabe ao certo, isso vai variar também de região para região, mas o que sabemos é que muitas noivas ainda vão ter que passar por isso. E se algumas de vocês que estão nos ouvindo nesse momento tiver uma crise de ansiedade, essas dicas que nós vamos passar aqui para vocês vai servir muito para que vocês possam amenizar essas crises. Eu não vou dizer acabar totalmente, porque é muito certo, isso vai depender de pessoa para pessoa. Em muitos casos, provavelmente vocês possam ter que recorrer a profissionais, mas com certeza essas dicas vão ajudar vocês muito. Uma ótima maneira de amenizar uma crise de ansiedade é você fazer alguns exercícios respiratórios que nós vamos mostrar aqui para vocês. Mas por que exercícios respiratórios? Porque quando você está em uma crise de ansiedade, sua respiração tende a ficar mais curta. Entra mais oxigênio e sai menos dióxido de carbono. E aí o seu corpo entende que você está em perigo e começa a mandar vários sinais. Então nada melhor do que você controlar a sua respiração para ir acalmando e controlando a sua ansiedade. O primeiro é você liberar o ar dos pulmões usando o diafragma e não o tórax. Nós vamos inspirar em 3 segundos, segurar mais 3
e soltar em 6. Vamos fazer com a gente. De novo. E faz isso até se acalmar. Outro exercício que você pode fazer também, que é semelhante a esse, é você colocar a mão em forma de concha, colocar o rosto, nariz e boca, sim, e inspirar e expirar lentamente. Só você prestando atenção no ar que está saindo e está entrando. De 3 em 3 também. Inspira 3, segura 3 e solta 3 agora, não mais 6. 3. Tentando esvaziar sua mente, prestando atenção somente na sua respiração. Pronto? E temos outro exercício de respiração também, que é o exercício conhecido como da abelha. Você vai inspirar em 3, colocar a mão no ouvido e fazer como se fosse o barulho da abelha. É mais um M mudo saindo da sua boca, assim. Um zumbido? Sim, um zumbidinho. Com a boca entreaberta. Mas quando eu vou respirar, preciso botar a mão no ouvido? Sim. Põe a mão no ouvido, inspira em 3, segura em 3 e vai soltando assim. Se você prestar atenção, o barulho vai ecoar no seu cérebro. Você vai prestar atenção somente num barulho. E com certeza isso vai esvaziar muito a sua mente, fazendo você prestar atenção só naquele momento que você está vivenciando, que vai acalmar bastante. Bom, pessoal, outra dica aqui também que serve muito para poder combater a ansiedade é a prática de exercícios físicos. Tanto no momento de crise, quanto no dia a dia. A prática constante dos exercícios físicos vai fazer com que o seu corpo libere mais endorfina e isso ajuda muito no combate a esses males, tanto quanto ansiedade como estresse, entre outros. E esse momento de pandemia não é motivo para não deixar de praticar exercícios físicos. Você tanto pode sair de vez em quando para poder fazer uma caminhada livre de aglomeração, quanto também pode fazer qualquer exercício em casa. Tem muitas dicas para isso, tem aplicativos, tem plataformas, enfim. Tem N possibilidades. O que é importante aqui é não deixar de praticar exercícios. É importante também você evitar o excesso de informações. Eu sei que é algo muito difícil, porque o momento que estamos vivenciando hoje, você quer estar par de tudo que acontece. Principalmente que o que está em jogo é o seu sonho, né? É o seu casamento. E você quer saber quando vai ser liberado, quando tudo vai voltar ao normal, enfim. Mas vamos privar um pouco do excesso de informações. Você seleciona apenas 2 canais de notícia, seja TV, internet, um blog, alguma coisa, e lê apenas 2 informações por dia. Se afaste um pouco do celular. Uma dica muito importante é quando você acordar, você toma um banho, relaxe primeiro, tome seu café, depois que você pega seu celular para olhar as notificações. É uma coisa que eu faço sempre. Até porque eu já percebi que quando eu acordo e pego o celular logo de cara, meu dia é muito improdutivo, porque de cara eu já vou vendo ali várias notificações, várias informações. E já vai rolando timeline. E aí vai os pensamentos. Enfim, você prive um pouco amanhã do seu celular, nem que seja a primeira hora do dia, para você fazer suas necessidades básicas, tomar seu café, se alimentar direitinho. Depois é que você vai ver as informações. E outra coisa muito importante também é você desacelerar antes de dormir. Principalmente você que é muito ansioso e demora no processo de desaceleração para poder relaxar. Isso é muito comum. A maioria das pessoas hoje em dia dormem com o celular na mão, ficam até tarde da noite. É tão comum hoje nos jovens, inclusive o celular, as redes sociais, é tido como um dos principais vilões de crise de ansiedade. Como a gente falou no início do vídeo, estamos vivendo o mal do século, a ansiedade é um dos males do século e o excesso de redes sociais, o excesso de informação
tem causado muita ansiedade nas pessoas. Então, é como a Natália falou, é importante, antes de você dormir, você passar pelo menos 1 hora sem pegar no celular. Vai ler um livro, tomar um banho, relaxe, desacelere. Isso é fundamental para que vocês possam diminuir a ansiedade do dia a dia. Outra coisa que você pode fazer também antes de dormir é tentar praticar meditação, se conectar consigo mesmo, manter o foco em você mesmo, parar um pouco, né, e ir desacelerando. Assim, com certeza, você vai ter uma noite mais tranquila e, consequentemente, um dia muito mais produtivo. Bom, pessoal, esperamos verdadeiramente que essas dicas possam ajudar vocês a controlar a ansiedade, mas se porventura vocês não conseguirem, não deixem de procurar um profissional. Até porque a ansiedade é uma coisa séria, né? Então fica aqui a nossa recomendação. Se você não consegue controlar, se isso está afetando verdadeiramente a sua vida, impedindo de você fazer várias coisas, procure uma ajuda psicológica, procure um profissional da área. Bom, é isso. Esperamos que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilhe. Deixa aqui nos comentários também se você tem alguma outra técnica para compartilhar com as noivas. Não deixe de se inscrever e de ativar as notificações, só assim o YouTube vai entender que esse vídeo é interessante e vai entregar para mais pessoas. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Você pode casar outras vezes, você só casa uma vez. Você casa outras vezes. Eu não vou falar que você pode casar outras vezes porque vai quebrar o romantismo, né? Vamos ser menos realista, Natália. Pronto? Ok. Que bosta que foi. Deixa eu falar. Já. No filme. Sim. Por que você riu? Porque antes você disse que não tinha ouvido falar. Porque você já me falou. Bom, então, que um dos grandes males do século é... A ansiedade. Você deu risada e... Diga, você esqueceu. Eu sei que é difícil, principalmente para as pessoas mais ansiosas, parar... Tá com sono, né? Tá cansado, tá com a cara, Não. você mudou sua fisionomia. Por causa do relaxamento. Fazendo. Você não. Aqui também que combate as drogas é o BOP. Chega. É o quê? É o BOP. O que é BOP? Nossa. Hein? Um batalhão especial. Tem até um Ah, filme sei. Meu primo trabalha no BOP. Que merda. Vou fazer novo.